Vamos começar com o básico, que é: eu não sei qual foi o evangelho que foi mostrado para você. Então pode ser sim que você tenha recebido um falso evangelho. Num mundo onde tantos Jesuses são pregados, você conhecer o verdadeiro Jesus é algo sem preço. É muito complicado essa parada do falso evangelho que é proclamado por aí. E, cara, não existe só um falso evangelho, existem vários falsos evangelhos. Ai, Rafa, mas como que eu diferencio o falso evangelho do verdadeiro evangelho? Mano, é esse aqui. Isso aqui é a fonte, isso aqui é o verdadeiro evangelho. E falando nesses falsos evangelhos, caso em alguma vez da sua vida você tenha escutado que dentro da igreja e dentro da religião, dentro do cristianismo, dentro do protestantismo, você nunca vai sofrer, você pode ter certeza que te apresentaram um evangelho falso e um dos mais falsos que existem. Em Mateus 5, 10 e 11, que é o Sermão da Montanha, né, Mateus 5, no versículo 10 e 11 tá escrito assim: Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Aí o 11 diz: Felizes são vocês que quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. E aí no 12 diz assim: Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Pois foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. É Jesus falando isso, tá? Isso aqui não é uma palavra de um cara aleatório que você viu sentado na calçada. Não, isso aqui é uma palavra que Jesus falou no Sermão da Montanha para os discípulos. E é uma parada muito absurda de que hoje em dia as pessoas pregam dentro do evangelho, dentro do cristianismo. Mano, você vai ter uma vida perfeita. Você vai ser feliz o tempo todo, você vai ter muitos amigos. Mentiroso! Claro que com Jesus a nossa vida se torna muito mais fácil, mas esse fácil não significa que não vamos passar por dificuldade. Tem uma grande diferença nisso. As pessoas, elas acreditam muito de que, pô, o pessoal da igreja nunca vai sofrer nada. Nunca, porque é da igreja. As pessoas são as pessoas que foram vítimas do falso evangelho. No Sermão da Montanha, Jesus fala muitas coisas que podem até chocar algumas pessoas, como felizes os que choram, pois serão consolados, e felizes os pobres de espírito. E tenho certeza que quando os discípulos ouviram isso, de que eles deveriam ser felizes por serem perseguidos em nome de Cristo, eles devem ter ficado confusos, assim como eu fiquei da primeira vez que eu li isso e tentei entender isso. Recentemente, eu passei por algo difícil, onde eu sofri um tipo de preconceito religioso e eu perdi amizades. E foi um impacto pra mim, porque isso nunca tinha acontecido. Eu tenho 15 anos de idade e isso nunca tinha acontecido de pessoas deixarem de ser meus amigos por causa da minha crença, por causa do evangelho que eu propago. E eu nunca deixei de pregar o evangelho. Nunca. Mas também nunca deixaram de ser meus amigos e minhas amigas por causa do evangelho. Então foi estranho pra mim. Eu sabia que o preconceito religioso, não só com o cristianismo, mas com qualquer tipo de religião, existe. Mas eu não esperava que fosse acontecer comigo. E foi um impacto muito grande. Perdi duas amigas que eram muito próximas. Eu cheguei em casa triste, fui conversar com meu pai. E a primeira coisa que meu pai fez foi abrir a Bíblia e me mostrar essa passagem. E na hora também não entendi. Eu não entendi como ele queria, como ele achava que aquilo ia melhorar meu dia. Tipo, eu acabei de perder duas amigas. Como que isso vai melhorar? Mas logo depois, Jesus começou a ferir o meu coração pra tentar reler e reler, reler. Não só essa passagem, mas o Sermão da Montanha. Depois de um tempo eu comecei a entender o que o próprio Jesus fala, de que há uma recompensa muito maior depois disso tudo, sabe? É como se Jesus estivesse falando que todo esse sofrimento não é em vão. Essas amizades que te abandonam, esse preconceito que você vive, esse fato de estar perdendo as coisas do mundo, perdendo festas, perdendo curtição.
É como se ele estivesse falando que isso não é em vão. Há algo muito melhor que todas essas coisas. E isso é realmente verdade. A mensagem, ela realmente parece, o evangelho, ele parece muito fácil de ser carregado. Você pode perceber que as pessoas que falam que o evangelho é algo fácil são as pessoas que não estão seguindo o evangelho. Não tem ideia da proporção que é você viver esse evangelho. Que é você sentir na pele, que é você pregar em praça pública, que é você tentar pregar na escola durante a sua adolescência. As pessoas não entendem esse peso porque são pessoas que nunca tentaram, não fazem nem parte do evangelho. E em 2 Timóteo 4, versículo 14, na verdade. Paulo fala para o seu filho na fé, Timóteo, sobre a traição de Alexandre. E aí ele fala: Alexandre Ferreiro me prejudicou muito. O Senhor lhe dará sua recompensa de acordo com o que ele fez. E aí eu vou pular pro 17, que diz assim: Mas o Senhor ficou comigo, me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. Meio que Paulo estava mostrando para Timóteo que o fato dele carregar essa mensagem não anula as dificuldades da vida. Pelo contrário, parece que elas até aumentam um pouco. Porque você vai ser provavelmente o único na roda com as opiniões, com essas crenças, com isso, entendeu? Se nem Jesus, quando veio e se tornou homem para nos salvar, esteve livre de sofrer, ainda mais esse negócio do abandono de um amigo próximo, poxa, foi um beijo de um amigo. Quem seria Paulo e quem seria Timóteo, quem seríamos nós para passar limpo, para nunca acontecer com a gente? Esse é o falso evangelho que as pessoas têm pregado por aí. E eu tô aqui para mostrar para vocês e dizer para vocês o verdadeiro evangelho, que diz que que Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E tem outra parada muito doida que eu parei pra pensar, além da recompensa, nós sabemos o quanto Jesus sofreu aqui na Terra. Jesus foi o homem que mais sofreu. Ele era 100% homem, 100% Deus, e mesmo assim ele sofreu e sofreu muito. Porque eu acho que as coisas que Jesus passou, eu não aguentaria nem 10%. O fato de nós sermos perseguidos talvez nos torna um pouco mais parecidos com Jesus. Não sei você, mas esse é o meu objetivo. Cada dia me tornar mais parecida com Jesus. Isso é um objetivo de vida, de verdade. Vou conseguir? Não. Não vou, porque eu sou ser humano e sou falha. Mas eu vou tentar, a todo tempo, estar o mais parecida com Jesus possível, para que as pessoas vejam Jesus e não eu. Então, o fato de sofrer perseguição por causa do evangelho nos torna um pouco mais parecidos com Jesus. E isso é muito legal. Quando essas coisas aconteceram comigo, a minha mãe me falou uma frase que agora eu tô levando comigo. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo. Nós somos luz e a luz incomoda as trevas. Então as pessoas que estão em trevas vão ser incomodadas por luz em excesso. A luz já incomoda um pouco, mas enquanto a luz estiver baixa, ela não incomoda tanto. Mas a luz em excesso, a luz forte, pá, na sua cara, o flash, incomoda e muito. É impressionante porque sal e luz são duas coisas que são necessárias. Porque eu imagino que você não consiga viver sem luz. Eu não consigo. Você não consegue viver sem luz. E eu conheço pouquíssimas pessoas que gostam de comer comida sem sal. Eu acho que eu conheço quase ninguém. Acho que nem ninguém. Então, são coisas necessárias, sim, necessárias, mas que em excesso incomodam. Mas quando Jesus fala que nós somos sal da terra e luz do mundo, ele nunca olhou pra gente e falou assim: mas se controlem, não sejam tanta luz, não sejam tanto sal. Nós sabemos que nós vamos incomodar, não somos perfeitos e não vamos agradar a todos. Quem está nas trevas, a luz vai incomodar, o excesso de luz vai incomodar. Ah, o que você quer dizer com isso? Que se você conhece isso aqui, conhece o verdadeiro evangelho, e você ficar calado, e você só olha para as pessoas e fala: eu sou crente, mas você não prega, as suas ações não combinam com isso, você não age como um verdadeiro cristão, você não prega o evangelho, você é uma luz baixa, você é um vagalume.
Ninguém vai se incomodar com a tua luz porque a tua luz não tá brilhando de verdade. Ninguém vai se incomodar. Mas a partir do momento em que nós começamos a pregar o verdadeiro evangelho, as pessoas começam a se incomodar porque é luz em excesso. E essa luz não sou eu. Essa luz é Deus, é Jesus. É a Bíblia. Vão ter muitas pessoas que vão olhar para aquela luz e se sentir atraídas por aquela luz e falar: caramba, eu quero ter aquela luz. Eu quero ser aquela luz. Eu quero estar junto daquela luz. Quero ler isso aqui. Quero ler esse livro onde as pessoas querem conhecer esse Cristo. Quero ver isso. Quero muito. Quero ir nessa luz. Mas vão ter pessoas que vão se incomodar porque são pessoas que já estão afundadas nas trevas. Mas a gente vai continuar brilhando. É só quem não quiser seguir a luz não vai seguir. Mas nós não devemos parar de brilhar essa luz. Então, cara, é bem o negócio que Jesus falou. E eu vou voltar pra isso. No mundo tereis aflições. Jesus nunca em nenhum momento falou que a gente estava livre de problemas. Em nenhum momento. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E então, a todo momento Jesus queria mostrar pra gente que não importava. Mesmo que a gente sofra essas aflições, não importa. Não importa, tem algo muito melhor esperando pela gente. Tem essa recompensa, esse vencer o mundo. Além da grande recompensa que é o céu, com os anjos e o coral de anjos, vendo Deus face a face, cantando Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. E eu não sei você, mas eu tô muito animada com essa recompensa. Eu não vejo a hora de chegar esse dia. E oro para que aconteça logo, e venha logo, e venha logo, e venha logo. Então, se você é adolescente, é cristão e tá passando por esses problemas, cara, é normal. Foi uma lição de vida pra mim. Depois que eu comecei a ler mais isso, ouvir algumas músicas sobre conversar, além dos meus pais, com algumas outras pessoas que eu sabia que iam me ajudar, homens e mulheres de Deus. E eles me falaram praticamente as mesmas coisas. E eu comecei a perceber que Jesus estava usando isso pra me mostrar que eu tenho que ser mais dependente dele e independente do resto das pessoas. Entende? A nossa alegria não precisa vir. Não é pra vir das outras pessoas. É pra vir de Cristo. Por isso ele diz: alegrem-se. Alegrem-se. Ai, mas fulano de tal me xingou porque eu sou cristão. Alegre-se. Ah, mas cuspiram em mim. Alegre-se. Ah, mas debocharam da minha cara porque eu tava pregando o evangelho. Alegre-se. O que você tá vivendo é o evangelho. E a sua alegria não depende dessas pessoas de fulaninho de tal que te xingou, fulaninho de tal que te ameaçou. Confia em Deus. Confia em Deus. Ele é a fonte de alegria. Ele é a fonte de tudo. E se foi o próprio Cristo que falou, a gente não tem que duvidar. Então chega, a nossa missão como igreja é pregar o verdadeiro evangelho para que não nasçam falsos cristãos a partir desse falso evangelho. Pessoas que podem... mas foi pregado para mim que quando eu entrasse pra igreja, eu não ia ter problema mais nenhum. Então, aí eu tive problema e eu decidi sair da igreja e não seguir mais Jesus. Isso pode acontecer, isso acontece. Tá na hora de pregar o verdadeiro evangelho. Que nós vamos sim passar por dificuldades, problemas, aflições, obstáculos. Mas Cristo é maior que cada uma dessas coisas. E a recompensa, então, nossa, é 1000 vezes maior. Então, eu vou orar para encerrar o vídeo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade de espalhar o Teu Evangelho, o verdadeiro Evangelho que foi pregado, Senhor, e escrito nesse livro, Pai, onde o Senhor inspirou homens e mulheres de Deus para escrever esse livro e depois para traduzir e mandar para outros lugares do mundo. Do mesmo jeito, Pai, que o Senhor usou esses homens e mulheres para pregar o Teu Evangelho, eu peço, Senhor, que nos use a sua igreja, Pai. Estamos dispostos a pregar o verdadeiro evangelho, o verdadeiro Cristo. O Senhor, em nome de Jesus, Pai, que se levantem missionários e pessoas dispostas a pregar, Senhor, e a mostrar a sua luz, Pai. Nós sabemos, Senhor, que passaremos por aflições
e nós teremos bom ânimo, porque sabemos que o Senhor venceu o mundo e o Senhor é maior que tudo isso. E nós ansiamos cada dia mais a recompensa, que é ver o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores face a face. Ô Senhor, como nós queremos que isso aconteça. Pai, abençoa cada jovem, cada adolescente, Pai. Cada pessoa, Senhor, que está tendo dificuldade em relação a amizades, em relação a preconceito, em questão do Evangelho. Mostre essas pessoas, Pai. Ajude elas, Senhor, a ver que o Senhor é a verdadeira alegria e que nós devemos ficar felizes, Senhor. E não deixe eles passarem por isso sozinhos, Pai. Mostre que o Senhor é com eles, Senhor. E o Senhor é o verdadeiro amigo, Pai, que nós não precisamos deixar de ser seus melhores amigos para ser melhores amigos de pessoas que negam a Ti. Mostre, Senhor, que o Senhor é o nosso melhor amigo, o Senhor é nosso Pai. E é ao Senhor que nós devemos fidelidade. E o Senhor é o único que pode nos salvar. Assim eu oro, te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.